Há mais de 100 anos, o estado de Nova York não possui, oficialmente, uma única população selvagem, estável e reprodutiva de pumas dentro de suas fronteiras territoriais. O chamado puma do leste, subespécie regional historicamente adaptada às florestas densas do Nordeste americano, foi oficialmente extinto da região ainda no final do século XIX, caçado sistematicamente até desaparecer por completo, junto com boa parte da floresta original, que antes cobria praticamente todo o território do estado. Desde então, gerações inteiras de moradores locais cresceram sabendo, com toda a certeza transmitida por escolas, livros e órgãos oficiais, que aquele animal específico simplesmente não existe mais por ali, restando apenas em histórias antigas contadas por avós caçadores ou em registros históricos empoeirados guardados em algum arquivo estadual. E, no entanto, os relatos seguem chegando, ano após ano, sem qualquer sinal de desaceleração. Dezenas de moradores de regiões completamente diferentes do estado, de subúrbios residenciais tranquilos a áreas rurais isoladas nas remotas montanhas Adirondack, continuam jurando ter visto, com os próprios olhos e sem qualquer dúvida pessoal, um grande felino de cauda longa cruzando estradas escuras à noite, atravessando quintais residenciais ao amanhecer ou observando de longe, completamente imóvel, à beira de alguma trilha florestal isolada. Recentemente, um desses relatos específicos, envolvendo uma criatura avistada rondando quintais residenciais durante a madrugada, ganhou repercussão grande o suficiente para levar autoridades de uma cidade inteira a emitir um alerta oficial de segurança, recomendando cautela extra aos moradores locais, incluindo a orientação de manter animais de estimação dentro de casa durante a noite, até que a situação fosse melhor esclarecida por especialistas. Hoje vamos entender essa história completa, do início histórico até o presente, porque quase todo especialista consultado ao longo dos anos continua repetindo publicamente, com convicção, que não existem pumas estabelecidos em Nova York, porque os relatos continuam se multiplicando ano após ano, mesmo diante dessa negação oficial constante, e o que realmente pode estar por trás de cada um desses avistamentos tão persistentes. Antes de seguirmos em frente, se você gosta desse tipo de mistério real envolvendo natureza selvagem e ciência aplicada, aproveita para se inscrever no canal agora mesmo, é rápido e ajuda muito. E deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião sincera. Você acredita que ainda existem pumas escondidos, isolados, em algum canto remoto de Nova York? Agora sim, vamos à história completa. O animal que Nova York perdeu há mais de um século e nunca mais recuperou. Antes da colonização europeia intensa e acelerada da região nordeste dos Estados Unidos, o puma do leste, uma subespécie ou população regional geneticamente distinta do puma norte-americano mais amplo, ocupava um território extenso que se estendia por praticamente toda a costa leste do continente, incluindo florestas densas, contínuas e pouco perturbadas dentro do que hoje corresponde ao estado de Nova York inteiro. A combinação devastadora de caça extensiva e sistemática, incentivada por recompensas financeiras oficiais pagas diretamente pelo próprio governo estadual durante boa parte do século XIX, como forma de proteger o gado local, com a destruição acelerada e constante de habitat florestal original para dar lugar a fazendas e assentamentos agrícolas em expansão, eliminou completamente a espécie de toda a região em questão de poucas décadas apenas. O último exemplar confirmado de puma do leste genuinamente selvagem no Nordeste americano foi registrado ainda no finalzinho dos anos 1800, marcando o fim efetivo de uma presença que existia na região havia milhares de anos. Desde então, segundo dados e registros mantidos pelo próprio Departamento de Conservação Ambiental do Estado de Nova York, nunca mais existiu, em nenhum momento posterior, uma população selvagem, autossustentável e genuinamente reprodutiva da espécie, dentro das fronteiras estaduais reconhecidas. Em 2011, o Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos, após décadas de estudos e levantamentos de campo sem encontrar qualquer evidência convincente do contrário, chegou a declarar oficial e formalmente extinto o puma do leste como subespécie taxonomicamente reconhecida, um movimento burocrático que encerrou de vez qualquer expectativa científica formal de recuperação natural espontânea da população original perdida. Historiadores ambientais destacam que a extinção do puma do leste seguiu um padrão bastante semelhante ao de outros grandes predadores nativos do Nordeste americano durante o mesmo período histórico, incluindo o lobo cinzento e, em menor escala, o próprio urso negro,
cuja população só voltou a crescer de forma significativa décadas depois, já sob proteção legal mais rigorosa, e uma mudança geral de atitude pública em relação à convivência com grandes predadores. Por que os relatos de avistamento continuam chegando todos os anos, sem exceção? Apesar dessa ausência oficial, categórica e bem documentada cientificamente por múltiplas gerações de biólogos estaduais, o Departamento de Conservação Ambiental de Nova York recebe, todos os anos sem exceção, dezenas de relatos de supostos avistamentos de pumas espalhados por praticamente todas as regiões diferentes do estado, desde as áreas rurais mais isoladas e montanhosas, até subúrbios relativamente próximos de grandes centros urbanos como Rochester, Albany e Buffalo. A esmagadora maioria desses relatos, segundo reconhece publicamente o próprio órgão estadual responsável pela investigação de cada caso, acaba sendo explicada, após análise mais cuidadosa, como casos claros de identificação equivocada, envolvendo animais fisicamente parecidos quando vistos rapidamente à distância, como linces do Canadá, martas pescadoras de grande porte, coiotes robustos ou até mesmo gatos e cachorros domésticos consideravelmente grandes avistados sob condições de má iluminação, movimento rápido ou ângulo de visão desfavorável. Ainda assim, alguns casos específicos e mais bem documentados resistem, pelo menos parcialmente, a essa explicação simples e recorrente. Circulam ocasionalmente pela internet fotografias supostamente tiradas dentro do território de Nova York, mostrando pumas relaxando em quintais residenciais, sobre varandas de madeira ou atravessando estradas rurais isoladas, mas o próprio Departamento de Conservação já identificou publicamente, ao longo dos anos, diversas dessas imagens específicas como falsas ou descontextualizadas, sendo na maioria dos casos fotografias genuínas tiradas originalmente em estados do oeste americano, onde populações selvagens de pumas realmente existem e são relativamente comuns, e depois recirculadas maliciosamente pela internet com legendas falsas, atribuindo erroneamente o local exato da fotografia a alguma cidade específica de Nova York. Vale destacar que o Departamento de Conservação Ambiental de Nova York adota um protocolo bastante rigoroso e criterioso para investigar qualquer relato recebido, apenas casos que apresentem evidência física concreta, como pegadas nítidas o suficiente para análise, amostras de pelo coletadas em local seguro, fezes identificáveis ou registros de animais mantidos em cativeiro que tenham escapado de instalações licenciadas, recebem investigação de campo completa por parte de funcionários especializados do órgão estadual. Relatos baseados exclusivamente em avistamento visual, sem qualquer evidência física complementar, costumam ser registrados para fins estatísticos internos, mas raramente resultam em confirmação oficial pública, o que ajuda a explicar por que tantos relatos aparentemente sinceros nunca chegam a ser validados de forma definitiva pelas autoridades competentes. O caso que provou que pumas conseguem sim chegar até lá, nem todo relato, porém, pode ser tão facilmente descartado como simples equívoco de identificação ou pura fraude deliberada. Em 2011, um caso específico e extraordinariamente bem documentado se tornou célebre entre biólogos de vida selvagem de toda a costa leste americana, citado até hoje como referência sempre que o assunto volta à tona. Um puma macho jovem, provavelmente expulso de seu território de origem por machos adultos mais dominantes, geneticamente rastreado com precisão através de amostras coletadas em diferentes pontos de sua rota, até sua população reprodutiva de origem localizada nas Dakotas, no meio oeste americano, percorreu sozinho uma distância estimada em quase 1.800 milhas de puro deslocamento contínuo. Um feito de resistência física que impressionou até biólogos experientes acostumados a estudar deslocamentos de grandes felinos, atravessando diversos estados completamente diferentes ao longo do caminho, incluindo passagens confirmadas por câmeras de monitoramento instaladas em propriedades rurais de Michigan, até finalmente ser avistado por dezenas de motoristas diferentes na região de Lake George, no norte do estado de Nova York, e mais tarde reaparecer na porção oeste do vizinho estado de Connecticut. A longa jornada solitária desse único animal terminou de forma trágica e abrupta, quando ele foi atropelado e morto por um veículo numa rodovia movimentada em Milford, Connecticut, encerrando uma das travessias documentadas mais longas já registradas para a espécie em toda a América do Norte. Esse caso específico provou de forma praticamente inquestionável para a comunidade científica
Algo extremamente importante sobre a real capacidade física da espécie. Pumas jovens, especialmente machos solitários em plena fase de dispersão territorial em busca de território próprio e parceiras reprodutivas, são fisicamente capazes de percorrer distâncias verdadeiramente imensas, atravessando múltiplos estados americanos completamente diferentes entre si, incluindo trechos inteiros do território de Nova York, mesmo sem existir qualquer população reprodutiva estabelecida tanto na região de origem, quanto no destino final dessas longas jornadas solitárias. Além do famoso caso de 2011, o Departamento de Conservação de Nova York também documentou, ao longo dos anos, um pequeno número de outros casos confirmados, quase sempre envolvendo animais escapados de instalações particulares licenciadas para manter grandes felinos em cativeiro, situações completamente distintas de qualquer dispersão natural de população selvagem. Esses episódios específicos, embora reais e devidamente documentados com evidência física sólida, reforçam ainda mais o ponto central defendido pelos próprios biólogos estaduais. A presença ocasional e comprovada de um puma individual em solo nova-iorquino não implica, de forma alguma, a existência de qualquer população selvagem estabelecida se reproduzindo livremente na região. O episódio que assustou uma cidade inteira. Mais recentemente, um possível avistamento na região urbana de Rochester, no oeste do estado de Nova York, ganhou repercussão midiática suficiente para levar autoridades municipais locais a emitirem um alerta oficial de segurança pública, recomendando que moradores de determinados bairros residenciais permanecessem dentro de casa durante certo período, enquanto equipes especializadas de fauna silvestre investigavam ativamente a área em busca de evidências físicas, concretas como pegadas, pelos ou fezes que pudessem confirmar definitivamente a presença do animal. O episódio inteiro, amplamente divulgado por veículos de imprensa local e posteriormente replicado por redes nacionais, reacendeu de forma intensa um debate antigo e recorrente entre biólogos. Será que pumas individuais, dispersando-se naturalmente de populações reprodutivas já estabelecidas em outros estados americanos, poderiam estar cruzando o território nova-iorquino com uma frequência bem maior do que os registros oficiais atualmente conseguem confirmar ou até mesmo detectar? Especialistas consultados na ocasião específica reforçaram, mais uma vez, a mesma posição institucional de sempre, repetida praticamente sem alteração ao longo de décadas. Mesmo que um puma individual e solitário consiga, ocasionalmente e em circunstâncias raras, atravessar todo o estado em trânsito rápido, isso ainda está extremamente longe de significar a existência real de uma população genuinamente estabelecida, reprodutiva e autossustentável na região. A diferença conceitual entre um único animal solitário de passagem, sem qualquer intenção de se estabelecer permanentemente, e uma população real, com fêmeas reprodutoras e filhotes nascidos localmente, acabou se tornando precisamente o ponto central e mais debatido de toda a discussão científica contemporânea sobre o tema. O caso de Rochester também expôs, segundo analistas de comunicação de crise consultados posteriormente, um desafio recorrente enfrentado por autoridades locais sempre que um relato desse tipo ganha grande repercussão pública: equilibrar precaução genuína e responsável com o risco real de gerar pânico desproporcional entre a população, especialmente quando a evidência física concreta disponível ainda é escassa ou inconclusiva no momento do alerta inicial emitido. Em mais de uma ocasião semelhante ao longo dos últimos anos, alertas emitidos com base em relatos visuais únicos e não confirmados acabaram sendo retirados ou suavizados dias depois, após equipes de campo não conseguirem localizar qualquer evidência física adicional que sustentasse a presença confirmada do animal na região alertada inicialmente. O que os especialistas realmente dizem sobre o futuro. Curiosamente, nem todos os cientistas da área descartam completamente a possibilidade teórica de um retorno futuro e natural da espécie à região, o que mantém certo grau de expectativa dentro de parte da comunidade de conservação ambiental. Uma análise publicada anos atrás em uma coluna amplamente discutida já apontava que partes específicas das montanhas Adirondack, no extremo norte do estado, apresentam um habitat teoricamente bastante adequado para sustentar novamente uma população saudável de pumas, incluindo densidade populacional suficiente de veados de cauda branca, a principal presa natural da espécie em todo o território americano, além de extensas áreas florestais contínuas e pouco fragmentadas,
com densidade populacional humana consideravelmente baixa se comparada a outras regiões do estado. Ainda assim, a mesma comunidade científica que reconhece publicamente esse potencial real de habitat adequado continua enfática, quase unânime, ao afirmar que esse eventual retorno, caso realmente aconteça algum dia, está muito longe de ser iminente ou sequer provável no curto e médio prazo. A distância geográfica considerável entre as populações reprodutivas mais próximas atualmente conhecidas, localizadas principalmente nas Dakotas e em partes específicas do meio-oeste americano, e o eventual habitat disponível dentro de Nova York, continua sendo grande demais para sustentar qualquer expectativa realista de recolonização natural rápida ou espontânea, dependendo quase inteiramente, na prática, da dispersão ocasional e imprevisível de machos jovens solitários percorrendo distâncias extraordinárias, exatamente como aconteceu no caso já documentado e amplamente estudado de 2011. Curiosamente, um argumento repetido com frequência crescente nos últimos anos por defensores de uma eventual reintrodução deliberada, planejada e cientificamente conduzida da espécie na região é o papel ecológico que um predador de topo como o puma poderia desempenhar no controle natural da população de veados de cauda branca, hoje considerada excessiva em diversas partes do estado, causando prejuízos agrícolas significativos e um número crescente de colisões entre veículos e animais nas rodovias estaduais. Estudos conduzidos em outras regiões dos Estados Unidos onde pumas foram reintroduzidos ou retornaram naturalmente mostram de fato reduções mensuráveis na população local de veados ao longo de poucos anos, além de efeitos indiretos positivos sobre a regeneração de vegetação nativa, historicamente afetada pelo pastejo excessivo desses herbívoros. Ainda assim, qualquer proposta formal de reintrodução deliberada de pumas em Nova York enfrentaria, quase certamente, forte resistência pública e política significativa, dado o histórico de preocupação genuína e recorrente com segurança comunitária envolvendo grandes predadores em áreas relativamente densamente povoadas, além de possíveis conflitos com atividades econômicas locais como pecuária de pequena escala e caça recreativa regulamentada, ambas praticadas em diversas regiões rurais do estado. Por enquanto, segundo todos os especialistas consultados ao longo da produção desse vídeo, a discussão permanece inteiramente teórica e acadêmica, sem qualquer proposta concreta, orçamento aprovado ou cronograma formal em andamento dentro das agências estaduais oficialmente responsáveis pela gestão de vida selvagem em Nova York. Então, afinal, o que realmente explica os avistamentos tão recorrentes e persistentes de pumas relatados em Nova York, ano após ano, década após década? Provavelmente, segundo tudo o que reunimos ao longo desse vídeo, uma combinação bastante específica de diferentes fatores atuando simultaneamente, identificação visual equivocada de outros animais parecidos na esmagadora maioria dos casos relatados, fotografias falsas ou descontextualizadas circulando ocasionalmente pela internet e redes sociais e, muito raramente, algum indivíduo solitário e genuinamente selvagem percorrendo distâncias verdadeiramente extraordinárias em busca de território próprio e parceiras reprodutivas, exatamente como qualquer animal em pleno processo natural de dispersão territorial faria em circunstâncias normais. O puma do leste, enquanto população selvagem historicamente estabelecida e reprodutiva, continua oficialmente extinto do território de Nova York, sem qualquer sinal concreto de mudança dessa realidade no horizonte próximo. Mas o puma, como espécie mais ampla, sozinho, imprevisível e teimoso, aparentemente ainda não recebeu esse memorando burocrático e continua, de tempos em tempos, provando que fronteiras estaduais e classificações oficiais de extinção significam bem pouco para um animal decidido a caminhar. É interessante notar, aliás, e talvez até reconfortante para quem se interessa genuinamente por esse tipo de mistério da vida selvagem, que fenômenos parecidos de avistamentos persistentes de grandes felinos supostamente extintos há muito tempo acontecem também em outras partes do mundo, incluindo relatos recorrentes de pumas fantasmas na Inglaterra rural e de onças pintadas ocasionais em regiões do sul dos Estados Unidos, onde a espécie também já foi considerada oficialmente extinta havia décadas. Esse padrão global sugere que a relação entre humanos e grandes predadores extintos localmente carrega um componente psicológico e cultural forte, quase independente da evidência científica disponível em cada caso específico. No fim das contas, talvez a verdadeira lição por trás dessa história recorrente
não seja sobre a presença ou ausência definitiva de pumas em Nova York, mas sobre os limites reais do que a ciência consegue afirmar com certeza absoluta sobre um animal tão discreto, tão solitário e tão capaz de percorrer distâncias que desafiam a intuição comum. Enquanto o debate oficial continuar, moradores de todo o estado provavelmente continuarão relatando avistamentos, câmeras continuarão capturando vultos ambíguos na escuridão, e o mistério, por enquanto, seguirá tão vivo quanto o próprio animal que talvez, ocasionalmente, ainda cruze aquelas florestas remotas do norte. Como sempre, se você gostou deste vídeo, não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Nos vemos no próximo vídeo.